Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Denis Goiano. Para você que não me conhece, meu nome é Denis Lúcio Gonçalves, mais conhecido como Denis Goiano. Para quem está chegando aí, vai dando aquele like, curtindo, compartilhando, se inscrevendo e apertando o sininho para que o YouTube notifique você para os próximos vídeos. Esse canal aqui é um canal de luta pelo aposentado e pensionista, mas também é um canal de fé. Fica com a gente aí. Hoje eu quero ler para vocês em Atos 9. Eu quero trazer uma palavra de Deus para vocês em Atos 9. Fique aí conosco para que Deus venha abençoar você. Primeiro tópico de hoje. Fica aí, preste atenção o que Deus quer de você hoje. Preste bem atenção. Tópico 1. Não é uma estrutura religiosa que te faz estar perto de Deus. Nunca é a estrutura religiosa. A religiosidade não te coloca perto de Deus. Coloque isso na sua cabeça. A religiosidade não te coloca perto de Deus. Nunca te colocou perto de Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fui criado dentro do Evangelho. Eu desde criança já vivia no Evangelho e perto de pessoas que viviam o Evangelho. Antes dos 10 anos, nós começamos uma igreja embaixo de um pé de manga. Essa igreja hoje é grande, cujo o meu tio é o pastor presidente dessa igreja. Essa igreja começou pequenininha e cresceu bastante. O que é que eu quero dizer para você novamente? Tópico 1. Não é uma estrutura religiosa que te faz estar perto de Deus, pois eu fui criado perto de uma estrutura religiosa. Eu fui criado dentro dos ensinamentos de Deus, mas me faltava algo ainda, que não é ser a estrutura, não é estar no meio da estrutura. Me faltava muito ainda para aprender. Me faltava muito. Eu precisava de uma comunhão, de uma experiência real com Ele. Eu precisava de passar pelo amassar do barro. E muitas vezes nós precisamos passar pelo amassar do barro até chegar onde que Deus quer. Preste bem atenção. Tópico 2. Deus responde o que você planta. Eu, com a minha pequenez, às vezes eu pensava que eu, como era religioso, estava na igreja, fazia tudo, Deus era obrigado a me responder na hora que eu pedia, na hora que eu clamava. Eu colocava Deus como meu funcionário, como meu subordinado. Se eu estou aqui, estou fazendo, estou vindo à igreja, estou orando, estou fazendo isso, por que Deus não faz a hora que eu quero? E Deus não trabalha assim. Deus trabalha do jeito dele. Entenda. Deus trabalha da forma que Ele quer, não da forma como eu, Denis Lúcio Gonçalves, quero. Deus trabalha conforme a vontade dEle e o que Ele entende que é melhor para mim, não o que eu entendo que é melhor para mim. Preste bem atenção nisso que eu estou falando com você hoje. Preste atenção no que Deus quer falar com você hoje, tá? Preste bastante atenção no que Deus quer falar com você hoje. Deus quer falar com você grandemente hoje. Preste muita atenção. Tópico 3. Não é o conhecimento que muda o ser humano, é o nível de intimidade que você tem com Deus. Você pode ser um teólogo, você pode ser um pastor, você pode ser um padre, você pode ser um ancião, você pode conhecer Bíblia de cabo a rabo, você pode conhecer a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, mas se você não tiver um nível de intimidade com Deus, não te adianta de nada. Preste bem atenção no que eu estou te falando. Não te adianta nada. O conhecimento não te adianta nada se você não tem um nível de intimidade com Deus. É isso que eu quero falar para você hoje. Preste bastante atenção no que Deus quer falar com você hoje. Não adianta nada o conhecimento sem ter intimidade com Deus. Item 4. Saber não é suficiente. Conhecer não é suficiente. Saber da palavra de Deus não é suficiente. Conhecer da palavra de Deus não é suficiente.
conhecer a religiosidade não é suficiente. Você precisa ter uma intimidade real com Ele e viver com Ele, para Ele, sempre com Ele. Pensa nisso. Conhecimento, saber, não te garante nada. Conhecimento não te garante nada. Essa é a palavra de Deus para você. Conhecimento não adianta se você não tem a prática, você não tem a intimidade com Ele. Vamos lá. Ponto 5. Ser religioso te leva ao inferno. Quanta religiosidade nós temos. Quantas vezes eu me peguei na religiosidade. Uma trave no meu olho e querendo tirar o cisco do olho do meu irmão. Religiosidade. Isso é o grande mal da humanidade. Muitas vezes já tive entraves. Esses dias teve uma live que eu fiz e 2 pessoas começaram, eu intermediando dessas 2 pessoas que começaram a se atacar, o cristão e o outro que não era cristão. Qual o intuito disso? Religiosidade. O cristão e o outro que era de uma outra religião, do Codex, lá não sei o que era direito, começaram a se debater. Pura religiosidade. E o que é importante para nós é Cristo. É Ele quem salva, é Ele quem cura, é Ele que nos leva a um outro lugar, Ele que nos firma na rocha firme, que coloca os nossos pés na rocha inabalável. Vamos lá. Ponto 6. Deus transforma o conhecimento e o zelo de Paulo em prática de Cristo. Por que eu estava falando aqui de Atos 9? Vou contar aqui aonde que eu vou começar agora. Atos 9. Deus está falando com você. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, que homens e mulheres os conduzisse presos a Jerusalém. Vamos lá, vou ler novamente. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é te recalcitrar contra os grilhões. Por que eu cheguei aqui nesse tópico 6? Esse tópico 6 aqui está falando justamente sobre Atos 9, que foi a conversão de Saulo, que mais tarde se tornaria Paulo, o grande apóstolo, o grande discípulo de Deus. Deus transforma o conhecimento e o zelo de Paulo em prática em Cristo. Paulo era um perseguidor dos cristãos. E vocês me falam o seguinte: Paulo servia a quem? Saulo servia a Deus. Na sua religiosidade, no seu entendimento, ele servia a Deus. Não, ele não servia o diabo, ele não servia. Não, ele servia a Deus com os seus ensinamentos, com toda aquela bagagem, com todo o seu conhecimento, ele servia a Deus. Mas ele perseguia, ele matava, ele maltratava. E naquele caminho que ele estava passando ali por Damasco, que ele estava indo às igrejas ali, né, com as cartas, para perseguir os cristãos, Jesus Cristo foi de encontro a Paulo. A Saulo, melhor dizendo. Não foi Saulo que foi ao encontro de Jesus. Saulo foi pelo caminho de Damasco. E ali no meio do caminho de Damasco, Jesus pega e se apresenta a Paulo. E Paulo naquele momento ali, Saulo naquele momento, vê um resplandecedor muito grande.
como ele já viu uma glória muito grande que ele ficou sem enxergar, ele disse: Senhor, quem és tu? Senhor, quem és tu? Quem és o Senhor? E disse Jesus: eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha só para você ver que tão gloriosa era o poder e a luz que apareceu diante dele, que ele já viu que era algo superior, que era supremo, muito mais do que ele, com toda a sua arrogância, com toda a sua religiosidade, com todas as suas línguas, era poliglota, era um homem de alta estirpe ali no Sinédrio. Ele foi ensinado por Gamaliel, o homem mais famoso das escrituras naquela época. E ele se prostrou diante de Cristo. E a Bíblia nos fala que toda a sua religiosidade o levaria para o inferno. É o tópico 5 que eu disse. A religiosidade de Paulo o levaria para o inferno. Tanto conhecimento, tanto saber, tanto conhecimento e tanto saber, que não mudou nada a essência de Paulo. E o que eu estou querendo chamar a atenção sua hoje? Que o seu conhecimento, a sua escolaridade, você falando vários idiomas, você falando tudo isso, você sendo tão sábio, mas você ainda não teve uma experiência real com ele, como Saulo de Tarso teve no caminho de Damasco. Não é uma estrutura religiosa que te faz estar perto de Deus. Quer uma estrutura mais religiosa do que a de Paulo? A de Saulo? Saulo estava dentro do Sinédrio. Saulo estava sendo ensinado pelo melhor dos teólogos, pelo melhor dos homens de Deus da época, Gamaliel. Era um homem culto e era um perseguidor, mas ele estava perseguindo em nome de Deus. Não era em nome do diabo, não era em nome de nada, era em nome de Deus. Com toda a sua certeza que ele estava certo, ele estava perseguindo. E Deus responde o que você planta. Paulo, ele semeou, ele plantou, ele semeou discórdia, maldade. E no ministério de Saulo, de Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele amargou muitas tristezas. Foi perseguido, foi caluniado, ele foi atacado. Mas ele, porque ele já não estava mais no conhecimento, ele não estava mais no próprio eu, ele já estava na intimidade com Cristo. Ele não agia mais pelo seu conhecimento. Ele conseguiu suportar todas aquelas situações. Vocês estão me entendendo? O que eu quero chegar aqui? O ponto que eu quero chegar aqui? Todo o conhecimento de Paulo não o libertou. Todo o conhecimento de Paulo não o ajudou. Ele precisou de uma intimidade real com Cristo. E a Bíblia nos fala que Paulo, ele foi ensinado pelo próprio Cristo. Ele se retirou dali, ficou 3 anos no Oriente, e o próprio Cristo ressurreto, depois de morto, que ensinou a Paulo. Para mim, depois de Cristo, o grande homem na terra foi Paulo. Paulo quem disseminou o evangelho pelo mundo. Paulo, ele pagou o alto preço. Paulo estava ali vivendo na época de Cristo. Quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava ali observando tudo. Mas Paulo não fez nada. Com todo o seu conhecimento, com toda a sua religiosidade, ele viu Estevão sendo apedrejado e morto e não fez nada para intervir. E sabe por quê? Que Jesus foi ali no caminho de Damasco e o próprio Jesus
interrompeu a ira dele? Porque Paulo estava indo prender e matar mais cristãos e o próprio Cristo interviu. O que eu quero dizer para você aqui nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite? É que Jesus vai intervir por você. Ele vai te dar o entendimento, ele vai te ajudar. Simplesmente isso. Ele quer te ajudar, ele quer te encher da graça dele. E todo o seu entendimento, toda a sua religiosidade, todo o seu conhecimento de livros, de Bíblia, de teologia, não vai fazer você melhorar. A única coisa que vai fazer você melhorar é o nível de intimidade que você tem com Deus. Então essa é a palavra de Deus para você hoje. Deus, ele quer te abençoar. E não é a estrutura religiosa. Onde você viveu, onde que você aprendeu, como você viveu, como você aprendeu, que vai aumentar o seu nível de experiência com Deus. Ok? Deus abençoe a todos. Não se esqueçam. Curtam, compartilhem, se inscrevam, estejam aí compartilhando para que mais pessoas venham escutar essa palavra e que Deus venha alcançar mais pessoas e para que você entenda que Cristo é quem nos dá o discernimento e o entendimento de todas as coisas. Um abraço, Deus abençoe a vocês.